Deus deu a vitória. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número. Vou achar aqui. O livro vai colocar aí. Capítulo de número 3. De versículo de número 14. Consegue pôr? Agora pega o botão para um lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coloca lá que essa Bíblia minha, a letra é pequena, meu Deus do céu. Então, a mudando nem enxerga aqui. Está escrito aí, ó, está indo passando. Está escrito assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vai, Nicolas. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Vê se você consegue voltar lá no 14 para nós ir explicando. Mas primeiro vamos orar, né? Começa no 14 de novo. Deixa aí. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor Deus, estamos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, para que, Senhor Deus, nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que nesta noite, Deus Santo Espírito, já se faz presente, mas eu te peço, Senhor Deus, que Ele continue operando e falando aos nossos corações, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Senhor Deus, o Senhor tem permissão, o Senhor tem liberdade sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso ser. Nos leva cativo ao seu trono, um lugar de realidade, um lugar de convicção. Senhor Deus, nos dá para o diagnóstico da Tua palavra, do Teu plano, do Teu querer para com as nossas vidas. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, essa aqui é uma palavra abençoada para os dias de hoje. Essas cartas que foi direcionadas às igrejas da Ásia, eu acredito que essa carta é o tempo que nós estamos vivendo hoje.
E a gente vê pelas as nossas vidas diante da presença de Deus, que mais ou menos muitos de nós estamos mais ou menos desse jeito. Não está nem quente e também não está frio, está morto. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque o Senhor Jesus disse que quem está morto, ele vai vomitar da boca. Eu creio que aqui todo mundo já vomitou um dia, né? Come alguma coisa que não está bom, que faz mal, e o que a gente faz, vomita. E por que Jesus quer nos vomitar? Por que Jesus diz que aquele que está morto, ele quer vomitar? Porque não está agradando a ele. É verdade. E isso nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Jesus, ele veio, morreu na cruz por mim e por você, deu um exemplo maravilhoso, lindo, digno de ser glorificado. Para quê? Para que nós olhássemos para ele e seguisse. Só isso que Jesus quer. É que você nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue quem? Segue a ele. E o mais difícil é isso, é seguir Jesus. Por quê? Porque para você e eu seguir Jesus, nós temos que seguir os passos de Jesus e fazer aquilo que Jesus fez. E muitas das vezes a gente quer fazer o que Jesus fez, mas só aquelas coisas que nos vangloriam, tipo ressuscitar o morto, curar o enfermo, fazer um cego enxergar, fazer chover, fazer parar a chuva, essas coisas assim. Mas se prostrar diante de Deus, se desvaziar de nós mesmos, para que Deus venha encher o nosso vazio, isso se torna uma dificuldade em nossas vidas. Por quê? Porque nos dias de hoje a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. E isso a gente vê no decorrer de cada dia. O que está acontecendo hoje? Hoje você vai evangelizar, você vê os camaradas cheios de conhecimento da Bíblia, e não tem prática daquilo que ele conhece. Então é melhor que não conhecesse e praticasse algumas coisas meio que sem saber, mas fizesse a coisa certa. Eu acredito que ele estaria quente e não morno. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que conhece o amor e não pratica, Deus não está nele. Gente, olha que coisa interessante. Engraçado que para nós conhecer a Deus, qualquer um de nós vamos supor assim, eu chego aqui e falo, gente, eu conheço muito a Deus e não pratico o amor, sabia que eu estou mentindo? A melhor forma de você saber se a pessoa conhece mesmo a Deus é se ele é praticante ou não do amor. Agora, e o que é amor? Você já reparou que nós temos uma maneira de amar diferente de Deus? Se fazer o bem para nós ama rapidinho. Mas se der uma rasteira na gente, ou não é? É verdade. Não carece muita coisa, só falar que a gente é feio, já começa. Daí ele começa assim, ó. Você mudou ele? Deixa aí. Olha, ele começa assim, já aquele versículo deixa lá. Pula para isso. Conheço as suas obras. Gente, agora, o que estamos fazendo de obras para Deus olhar para nós e falar assim, não, você está sendo aprovado? O que estamos de fato fazendo para Deus olhar para nós assim e falar, não, realmente ele está indo bem, está indo no caminho certo? Não é uma coisa para a gente se pensar assim ou não? Por quê? Porque, gente, as suas obras definem quem você é. O que Jesus fazia? As obras que o Pai e ele faziam juntos, sim ou não?
E aí o povo conhecia Jesus, hoje nós conhecemos Jesus pelo que ele era, pelo quem ele é e pelas coisas que ele faz. Então, se você for analisar quem é você, é só você pensar assim, ó, o que eu sou é aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu falo, é o que eu faço. Porque aquilo que eu falo, ou escrevo. Gente, isso é conversa fiada. Amém? Então, ó, conheça as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria. O que é uma pessoa fria? Vamos dizer aí na obra de Deus. Uma pessoa fria. Porque aqui, gente, ele está mandando escrever para a igreja. Ele não está mandando escrever para o povo lá de fora, não. Vê que a carta é direcionada à igreja. Então, o que é um peão frio? Um peão frio, eu vou falar aqui em poucas palavras, é o camarada que vem no culto. Ele entra, ele senta, ele bate palma, ele canta, ele dá glória a Deus e aleluia. Mas a palavra entra aqui, ó, e sai do outro lado. Por quê? Porque ele não dá crédito à palavra de Deus, ele não obedece àquilo que Deus fala. Então ele é um cara frio. Quer ver um exemplo vamos pôr aí, em casa, na família. Você dá a alguém uma tarefa, você dá a alguém uma instrução, e ele fala assim, ó, beleza. Daí você viaja lá para os Estados Unidos, quando você volta, aquela tarefa está do mesmo jeito, ele não fez. É a mesma coisa no reino espiritual. Por quê? Porque a pessoa está ouvindo, mas não está praticando. Então ele é frio. Agora, o que é um peão quente? Na presença de Deus. Lá em Romanos, a Bíblia fala que nós temos que ser fervoroso, servindo o Senhor em espírito. Você tem que ser fervoroso, ou seja, o teu coração tem que arder de paixão por Cristo. Você tem que ser uma pessoa perseverante na oração. Tem que ser uma pessoa praticante da palavra de Deus. E as pessoas têm que olhar para você e ver um testemunho de vida. Ou seja, a tua vida tem que falar mais do que a tua boca. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, que outros lábios te louvam. Ou seja, gente, se você falar bem de você mesmo, pode confiar. É sério. Tem que ser outras pessoas que tem que falar bem de você. Ou mal. Mas o certo é falar bem. Mas tem que ser outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Daí eu estou conversando com alguém, eu falo assim, você conhece a irmã Bilu, cara? Conheço. Ó, a irmã Bilu é gente boa. A pessoa é uma mulher de Deus. Então alguém reconhece ela como uma mulher de Deus. Então a pessoa. Daí eu falo assim, você conhece a irmã Bilu? Vamos, Pai do céu, só o sangue de Jesus. A pessoa conhece ela e está falando quem ela é. Então, quando alguém fala de você, é mais certeza, é sério, gente, é mais certeza do que aquilo que você mesmo fala de você. Muita gente fala assim, não é porque eu sou o cara. O outro fala, não é porque eu sou. Gente, esquece isso. Quem é você de fato é que as testemunhas que estão te vendo falam de você. É isso que é o problema. Amém? Amém. Daí ele fala assim, melhor. Eita, Nico ligeiro. Volta lá, Nico. Eu não cabia aqui assim. Voltou? Ó, melhor seria que você fosse frio ou quente. Gente, a única coisa que Deus não quer é que nós seja morno. Muda aí. Quando o cara é morno, Deus se preocupa. Ó. Assim, porque você é morno. Ó, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A pessoa morna é aquela pessoa que está em cima do muro. Ele nem vai e nem fica. O quente é o que vai, o frio é o que fica. Mas o morno, ele está querendo servir a dois senhores. E a Bíblia diz
que não tem como servir a dois senhores. Verdade. Você tem que amar um e odiar o outro. Você tem que amar um e odiar o outro. Não existe esse negócio, não. Eu sirvo a dois reinos, as trevas e a luz. Não, vocês já viram, principalmente o povo que frequenta essas coisas aí, banda, sabe, esse negócio? A turma tem um ditado assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Qual é o caminho que leva a Deus? Arrependimento, renúncia, comprometimento com a palavra de Deus. E sabe o que mais? Você se tornar servo e imitador de Jesus. Aleluia. É esse caminho que leva a Deus. É. Esse negócio de eu cortar o pescoço da galinha hoje e amanhã, é sério mesmo. Ó, e amanhã eu estar aqui pulando aqui, eu estou servindo a dois deuses. E aí eu estou desse jeito aqui, ó. Gordo. Porque eu estou servindo um. Porque a gente sabe por que eu estou falando isso? Eu já lidei com muita gente, e tem gente que fala assim pra gente, ó, eu já tentei de tudo. Eu já fui lá, já fui cá, já fui lá, mas agora vocês têm que orar por mim. Senão. Ou seja, lá no fundo, ele sabe que quem tem poder e autoridade sobre todas as coisas é o Deus todo. Aleluia. Gente, porque é ele que tem. Verdade. E se ele não te dá, não é porque ele não quer te dar, é porque às vezes você não está preparado para receber. E se ele não te dá, ele é Deus. E se ele te dá, ele é Deus do mesmo jeito. Verdade. Porque quem muda, quem tem que mudar é nós. Aleluia. Deus não muda. Deus ele é ontem, hoje, vai continuar sendo Deus. Ele não muda por causa de mim. Eu tenho que mudar por causa dele. Entenderam? Muda aí, japonês. Ó, você diz, estou rico. Eu não sei que dia foi que colocaram, eu não sei se foi eu. Mandaram para mim um vídeo, acho que foi o pastor Deus colocou no grupo, não sei. Eu lembrei dessa palavra aí, de um cara que está dando um testemunho que ele tinha tudo e aí ficou sem nada. Virou mendigo. E aí depois, Jesus apareceu para ele e ele começou a servir a Deus. E aí ele inverte a palavra, ele fala assim, quando eu tinha tudo, que ele era rico, cara. Daí, quando ele tinha tudo, ele não tinha nada. Mas quando ele agora quer ter Jesus e não tem bens materiais, ele fala que agora ele tem tudo. Quer ver? Tem gente que fala assim, eu troquei tudo por Jesus. A maioria dos cristãos fala assim, nossa, eu estava lá no mundo e troquei tudo por Jesus. Na verdade, ele trocou nada por tudo. Porque quando o cara está no mundo, ele não tem nada. Ele não tem absolutamente nada. Então a teoria é, eu troquei nada por tudo, que é Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Sim ou não? Sim. Quem está sem Jesus, gente, pode ter. Eu nem vou falar aqui porque é muita coisa. Mas pode ter o que o cara imaginar, mas sem Deus, esquece. Amém? Aí ele fala assim, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não tem gente que fala? Quem está com o cara de gordo, ele fala assim, eu estou cegado. Doidar para quê? Fala de jeito, né? Mas quando ele pisa no prego, que dá um tétano, que ele vai para o médico fala assim, sei não, hein? Eu acho que você não passa dessa noite. Daí ele já começa a precisar de alguma coisa. Pode ver que é assim. Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um cara, amigo meu, cara, só vou falar o nome dele. Tinha um cara, o que aconteceu com ele? Ele estava meio atrapalhado das ideias. E aí você estava pregando a palavra de Deus, igual eu, o Joab, o Tico, o pastor Wilson, o pastor Andaí, estava pregando a palavra. Só que o cara, moço, ele estava achando que Deus não estava vendo. O que ele estava fazendo? Ele estava dando umas no mundo. Ia lá e fazia umas atrapalhadas. Beleza. Como foi um belo dia, ele pegou uma doença ruim e foi parar na UTI. Quando ele estava na UTI,
assim que ele lembra que o médico passava lá e falava assim, se ele passar aqui hoje, ele escutava aquela voz longe, sabe? Mas escutava, ele falava. Só que daí teve um belo dia que, umas 3 horas da manhã, apareceu para ele um homem de branco. E fincou a mão assim, ó, no peito dele, assim, ó, ele deitado assim, ó. E fincou a mão dentro dele assim, ó, e puxou, sabe o que dele? O espírito dele. E aí desceram para baixo, para dentro da terra. Desceu, chegou aonde? No inferno. E aí, sabe o que o homem de branco falou para ele? Você vai viver, mas se você não pregar a minha palavra, fala pregar a palavra, gente, sem brincadeira, sem safadeza, é para cá que você vai vir. Agora pergunta se o cara desviou para cá. O cara dá a bênção, gente. Se você chegar nele e falar assim, ei, como é que tá as coisas? Ele fala, rapaz, tá tudo tranquilo, que Deus está na minha vida. Aleluia. Antes, sabe o que ele falava? Daquele jeito. Hoje tá uma bênção. Por isso que eu estou falando para vocês. Quem tem Jesus, tem tudo. Glória a Deus. Gente, sem Jesus, o cara está sem. Ó, primeiro está sem rumo. Segundo, não tem nada. Porque qual que é a rocha inabalável? Não é Jesus? Qual é a segurança de vida eterna? Para você viver para sempre. Dando glória a Deus e aleluia. Com Jesus. Então, o único que oferece coisa boa aqui e depois daqui é Ele. Gente, não tem outra conversa. Aleluia. Amém? Amém. Aí ele fala assim, ó, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Ou seja, gente, todo mundo merece misericórdia. E todo mundo está debaixo da misericórdia de Deus. Ou seja, não existe pecado nesse planeta que você faça, que você se arrependa, que Deus não te perdoa. Na Bíblia está escrito que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora pensa comigo, imagina todo dia o Espírito Santo falando alguma coisa para você, falando para você, ó, eu tenho o melhor caminho, eu tenho a melhor coisa para você, eu tenho uma vida para você cheia de graça, cheia de conhecimento, eu tenho para você a vida eterna, e você não está ouvindo. Gente, você está blasfemando contra ele. E por que não tem perdão? Porque você vai, através das suas ações, você vai se condenando. Vai ter perdão. Agora, todo mundo aqui é pecador, sim ou não? Sim. Agora, mas peca e se arrepende. Daí peca outro pecado, aquele um já. Daí vai, pequei de novo, Senhor me perdoa que eu sou um pobre, miserável, pecador mesmo. E aí você vai, gente, Deus vai te transformando. E aí você está se santificando para receber o galardão, para receber a salvação. Amém? Glória a Deus. Ó, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse é o cara que diz, estou rico. Mas esse é o rico sem Jesus. Ele está desse jeito aí, ó. Ele é sem Jesus e não precisa de nada. Daí ele fala assim, ó, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Agora a gente imagina Jesus falando isso para a gente. A gente fala, bater no peito e fala assim, eu estou sossegado, não preciso de nada não. E Jesus vem com uma lapada dessa. Alguém fala, não reconhece, fala, porém que... E as palavras dele é linda, né? Ó, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Pula aí, filhinho. Olha lá, dou esse conselho. Gente, se tem uma pessoa que dá um conselho sério, é Jesus. Se você procurar Aleluia. conselho de Jesus, você não vai errar na tua vida. Glória a Se Deus. você fala assim, não, eu estou passando por tal coisa, o que eu devo fazer? Daí você vai na Bíblia. Ou melhor, assim, para ficar mais fácil, pega o celular e fala assim, Google, eu preciso de uma palavra na Bíblia que fala sobre tal coisa. O que você estiver passando. E o Google vai fazer lá e tal lugar, assim. Daí você pega a Bíblia e vai ler. E você vai sair dali com a vitória.
Ó, dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Gente, agora fala para mim. Quem é nessa vida aqui que não é provado? A aprovação é isso aí, ó. Você está comprando ouro. Por que muitas pessoas não ganham da prova? É sério. Tem gente que fala assim: meu Deus do céu, depois que eu fui para a igreja, minha vida virou, não vou falar meu nome. Fala ou não fala? Virou de perna pro ar. E na verdade Deus está bagunçando algumas coisas para te alinhar. Porque é assim, ó, quando nós vamos para Jesus, nós vamos para Jesus. E gente, Jesus, ele conhece tudo. E ele sabe o que você precisa e necessita. Então algumas coisas você vai ter que deixar. E aí ele começa a te tratar e você acha que está de ponta cabeça, está a perna fora. E nada, não tem nada. É Deus que está no controle da tua vida. E ele está te alinhando. Ele está te moldando. E aí tem gente que fala assim: meu Deus do céu, perdi um serviço, perdi isso. Gente, se Deus permitiu que você perdeu, é porque ele vai te arrumar o melhor. Glória a Deus. Porque ele é Deus, você está com ele, você está com Verdade. ele. Fome não vai passar. Aleluia. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Daí ele fala assim: ó, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Está vendo como é que fica rico? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu escutei uma vez.